Olá, e hoje a gente vai conversar sobre o que é perversão, né? Como que ela é entendida na psicanálise e quais são os seus aspectos que a gente pode considerar cruciais. Mas antes da gente começar esse bate-papo, deixo aqui alguns convites para vocês. O primeiro, para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, né, desse universo da psicanálise. O segundo convite, deixa um like aqui nesse vídeo, não custa nada. E o terceiro convite é, aqui na descrição tem o link do meu grupo no Telegram. Nele eu compartilho dicas de livros, vídeos e também de filmes relacionados à psicanálise. Então, se você quer receber essas dicas semanalmente, 3 vezes na semana, entra no link que está aqui na descrição. E agora, enfim, vamos começar o vídeo, né? Então, para começar, a gente precisa entender o que é perversão na psicanálise, né? Então, em essência, né, na psicanálise, a perversão, ela não está vinculada apenas a comportamentos sexuais que são considerados atípicos, mas representa ali uma organização da sexualidade que se desvia do desenvolvimento típico. Então, entender a perversão sob essa ótica é crucial para a gente poder desvincular de estigmas, né, que estão associados a práticas sexuais específicas. Então, a gente vai explorar essa perspectiva, a gente vai destacar como a psicanálise, né, ela aborda a complexidade da perversão e a sua influência na formação justamente da psique humana. Então, a gente vai um pouquinho agora para a teoria de Freud, né, sobre a perversão. E nesse contexto, né, a gente percebe que as concepções de Freud acerca da perversão, onde Freud ele propôs que a perversão ela está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da sexualidade infantil, né? Então, tudo para Freud acontece lá na infância e reverbera para o resto da vida. Então, ali a perversão ela está ligada, né, a esse desenvolvimento da sexualidade infantil, em especial quando ocorrem perturbações nesse processo. Então, para Freud, as experiências durante a infância desempenham, né, como eu disse, um papel muito crucial na formação de preferências sexuais, como também dos comportamentos na vida adulta, assim como a gente viu no vídeo anterior do complexo da castração. Então, Freud ele argumentava que quando o desenvolvimento sexual infantil é perturbado, seja por eventos traumáticos ou questões psicológicas, isso pode resultar ali em um desvio no curso normal desse desenvolvimento psicossexual que está ocorrendo. E é justamente essas perturbações que podem levar ali uma organização atípica da sexualidade que Freud veio a caracterizar como perversão. Então, a gente, na perspectiva da psicanálise, inclusive, a gente pode considerar que a perversão ela é uma estratégia ali de defesa contra, né, o temido complexo da castração, que foi justamente o vídeo anterior que eu trouxe para vocês, né? E aí é um conceito fundamental que remonta às teorias pioneiras de Freud, né? Então, na visão de Freud sobre a perversão como mecanismo de defesa, é ao mesmo tempo fascinante e complexo. Então, acredita-se que a perversão seja uma resposta inconsciente as ansiedades ali profundas associadas à sexualidade e à castração. Então, a gente vai aprofundar a nossa análise dessa perspectiva, explorando como que a psique humana ela recorre à perversão como uma estratégia de proteção psicológica. Então, a primeira camada dessa análise, a gente tem que analisar a complexidade inconsciente da perversão, né? Onde a psicanálise vem justamente para sugerir que as origens desse comportamento estão ali entrelaçados nas profundezas da nossa mente, muitas vezes inacessíveis, né, à nossa consciência direta. Então, são respostas complexas, ligadas a essa ansiedade que se desenvolve ao longo do processo da formação da sexualidade infantil. A segunda dimensão que a gente tem que analisar é a ideia de que a perversão ela atua ali como um refúgio. Então, diante daquelas angústias relacionadas à castração, a mente busca ali uma maneira de fuga e justamente ela cai na perversão, como uma tentativa de evitar confrontar diretamente aquilo que ela está temendo. Então, isso destaca, né, a natureza defensiva da perversão como um mecanismo para lidar com ansiedades profundas e muitas vezes não reconhecidas. Então, para a gente imaginar isso de uma maneira mais prática, né, mais elucidativa, vamos pegar ali um exemplo, né? Então, vamos imaginar que alguém, durante o desenvolvimento sexual, enfrentou ali situações traumáticas ou até mesmo perturbadoras. Essa pessoa, ela
pode, na vida adulta, manifestar esses comportamentos perversos como uma resposta inconsciente a essas experiências, como uma maneira ali de buscar aliviar aquela ansiedade profunda que estava associada à sua sexualidade, à sua castração e que remete àquele momento traumático. Como que a gente vai interpretar, né, esses comportamentos? Então, os comportamentos, escolhas específicas, eles são interpretados segundo a teoria de Freud, sim, e são, assim, muito importantes para entender a prática, né? Por exemplo, certos fetiches, práticas sexuais atípicas ou até mesmo impulsos, eles podem ser considerados perversos, podem ser analisados não apenas como expressões sexuais isoladas, mas como uma resposta inconsciente a experiências anteriores que geraram uma certa ansiedade associada a esse desenvolvimento sexual. Então, o primeiro ponto é a gente explorar essa variabilidade das perversões na psicanálise, né, que revela que ela pode assumir diversas expressões que são complexas, né, nessa dinâmica psicológica. E aí, quando a gente entende essa diversidade, é muito importante para que a gente possa entender o comportamento humano e aquelas respostas às ansiedades. Então, a perversão ela tem uma natureza muito multifacetada. Então, assim, o que eu posso te dizer? Que diferentes indivíduos, eles podem manifestar a perversão de maneiras únicas, sendo influenciados por uma interação complexa de fatores psicológicos, sociais, como também ambientais, né? Porque o ambiente também interfere muito, muito. Então, essa diversidade vai desafiar a gente simplificar. Então, exige muito uma abordagem holística para a gente poder compreender plenamente as complexidades da perversão. Então, quando a gente aborda essa variabilidade, é essencial que a gente considere manifestações específicas. Então, a perversão ela não se limita a uma única forma de expressão. E essa amplitude de comportamentos ela abrange ali desde práticas fetichistas, exibicionistas, voyeurismo. Então, cada um carregado com características distintas. E é justamente, né, a análise dessas diferentes manifestações não vai só apenas enriquecer a nossa compreensão sobre a perversão, mas também vai destacar ali a riqueza e a complexidade da psique humana, porque muitas pessoas possuem a perversão, mas cada uma vai manifestar de um jeito diferente. Então, indo para práticas fetichistas, né? Dentro desse espectro, das práticas fetichistas representam uma forma ali comum de perversão, onde objetos inanimados, partes do corpo específicas vão desempenhar um papel central nessa excitação sexual. Então, quando a gente compreende que essas fixações fetichistas se desenvolvem e se manifestam, a gente vai poder obter insights ali sobre os mecanismos psicológicos que estão subjacentes a essa perversão. No caso de exibicionismo ou voyeurismo, que são outros exemplos, onde a satisfação sexual é derivada de expor os genitais a estranhos, no caso do exibicionismo. Já no voyeurismo, envolve a excitação ao observar, né, outros praticando atividades sexuais. Cada uma dessas categorias representa facetas distintas da perversão, sublinhando ali a diversidade e a complexidade desse fenômeno. E assim, a variabilidade da perversão ela não pode se desvincular das determinantes desse indivíduo, do contexto que ele está inserido. Então, história de vida, as experiências traumáticas que ele passou, as dinâmicas familiares, a influência cultural, tudo isso vai desempenhar ali um papel muito crucial na formação da perversão nesse indivíduo e requer que seja analisado e entendido. Então, uma abordagem profunda exige considerar justamente esses fatores, reconhecendo ali que a singularidade de cada caso. Então, a perversão, não dá para estudar a perversão é isso e só por essa linha. A gente tem que reconhecer a singularidade de cada paciente, a história de cada paciente. Então, quando a gente explora essa variabilidade da perversão, é como um convite para a gente compreender a riqueza e a complexidade, né, da sexualidade humana também. Porque a gente tem que reconhecer que existem múltiplas formas de expressão de uma mesma coisa. No caso desse vídeo, estamos falando da perversão. Então, isso não só enriquece a teoria psicanalítica, né, mas também mostra a importância de abordagens individualizadas, a gente ser sensível ao contexto
de cada paciente, ter ali uma compreensão também holística e compassiva da psique humana. E sim, né, é possível se ter um tratamento e uma compreensão da perversão, né? Onde a gente vai estar ali buscando desvendar as origens e as dinâmicas que estão subjacentes. Então, a psicanálise, ela vai estar ali não apenas para entender a perversão, mas também para promover a resolução de conflitos psicológicos que estão por trás dessa perversão. Então, assim, o fundamental é que a gente primeiro investigue a origem e as dinâmicas dessa perversão, o que vai envolver ali a gente explorar de uma maneira muito profunda, né, as experiências passadas, traumáticas, as relações familiares e todos os outros fatores que vão poder contribuir, né, para o desenvolvimento desse comportamento. Então, tudo o que o nosso paciente trouxer é muito rico e muito valioso. E a compreensão desses elementos é crucial para a gente poder traçar uma estratégia terapêutica que seja eficaz. E como tratamento psicanalítico da perversão, o objetivo primordial é promover ali a resolução de conflitos que estão subjacentes. Então, isso vai implicar a gente identificar e abordar as ansiedades, os traumas, os conflitos psicológicos que podem estar ali, de certa forma, alimentando a manifestação dessa perversão. Através desse processo terapêutico, a gente vai buscar proporcionar a esse indivíduo ferramentas para que ele consiga lidar com esses conflitos de uma forma mais adaptativa. Para ilustrar tudo isso que eu disse até agora, eu trago um caso fictício para ficar mais fácil a compreensão. Então, a gente vai considerar uma paciente que se chama Ana, onde ela buscou tratamento psicanalítico devido a comportamentos perversos que tem ali causado desconforto em sua vida. E aí, durante as sessões, o terapeuta adota uma abordagem centrada nessa exploração ali profunda da psique de Ana. E aí, Ana, durante as sessões, ela revela que desde a infância ela enfrentou situações familiares complexas que ela considerava traumáticas, que envolveram segredos, repressões, conflitos sexuais. E ao longo do tempo, essas experiências foram moldando sua visão de sexualidade e acabou contribuindo para o surgimento justamente desse comportamento perverso na sua vida adulta. E aí o terapeuta ele vai utilizar da abordagem psicanalítica. Então ele vai trabalhar com Ana para desenterrar as memórias, os sentimentos que ficaram reprimidos associados a justamente, né, as suas experiências passadas. Então, através, né, dessas técnicas como a livre associação, os sonhos, todo o conteúdo que a paciente for trazendo, ela começou a revelar camadas mais profundas da sua psique, né? Então, o inconsciente foi começando a vir com a ajuda do psicanalista. Então, muitas coisas ela começou ali a tomar consciência naquele momento, porque até antes eram todos conteúdos que estavam fora da sua consciência. E aí, gradualmente, a Ana foi desenvolvendo uma compreensão mais profunda das suas raízes, entendendo o porquê dos seus comportamentos perversos, né? E ela consegue descobrir que seus padrões de respostas sexuais considerados atípicos, né? Na verdade, são estratégias inconscientes para lidar com aquela angústia emocional que derivaram de situações traumáticas e que no momento ela não sabia como lidar. Então, a psicanálise permitiu que a Ana ela explorasse essa conexão de uma forma segura e compreensiva. E aí, ao longo do tratamento, a Ana trabalhou na resolução de todos esses conflitos que estavam subjacentes à sua perversão. O terapeuta foi orientando ela, né, para reconhecer e processar suas emoções reprimidas, né, validar as suas emoções. Aí ele foi promovendo gradualmente uma transformação desses padrões de pensamentos e comportamentos. Então, a psicanálise, ao oferecer um espaço ali para uma exploração guiada, digamos assim, permitiu que ela desenvolvesse estratégias mais saudáveis, né, para enfrentar as suas ansiedades. Então, a gente pode ver, né, como a psicanálise, ao fornecer esse espaço para Ana de autoconhecimento, né, permitiu que ela desenvolvesse ali estratégias mais saudáveis para enfrentar as ansiedades profundas associadas às suas experiências passadas. E é como eu digo, a gente age conforme o que a gente sabe, e às vezes a gente não sabe porque está agindo assim. E é muito difícil que sozinho a gente entenda e mude isso. Muitas vezes a gente precisa de um apoio que saiba como nos orientar para chegar à descoberta do porquê de muita coisa, né? Então é aí que entra a psicanálise.
Então, ao meu ver, esse exemplo, que é fictício, mas ele destaca de uma maneira muito clara, né, como o tratamento psicanalítico não está concentrado apenas na supressão dos sintomas perversos, mas é uma abordagem que busca ali as causas subjacentes, não só encontrá-las, mas entendê-las, elaborar elas, né? Então, ao desenterrar esses elementos que eram inconscientes, vai conseguir promover a resolução desses conflitos, o entendimento desses conflitos, ou do porquê agimos assim. Então, a psicanálise, ela visa, né, impactar não apenas o comportamento presente do indivíduo, mas também promover ali uma transformação que seja duradoura na psique dele. Então, esse exemplo prático que eu trouxe para vocês, né, é uma forma de trazer, oferecer uma visão assim mais tangível de como a psicanálise ela pode sim ser um instrumento muito poderoso na compreensão e no tratamento da perversão. Então, para resumir, a gente pode dizer que a perversão na psicanálise ele é um tópico complexo que se refere ali a uma organização sexual que não se dá de uma forma convencional que está, sim, relacionada a distúrbios no desenvolvimento da sexualidade infantil. Ela pode ser apresentada de diferentes maneiras por diferentes indivíduos. Então, é importante que a gente entenda que cada paciente ele é único e a gente precisa entender como aqueles sintomas, como aquela perversão se manifesta nele para que seja feita toda a estratégia psicanalítica para que se tenha um tratamento eficaz, não somente a curto prazo, mas a longo prazo, entendendo não só os comportamentos atuais desse paciente, mas também o que está subjacente a isso, quais são os conflitos, as ansiedades, os traumas que estão por trás, para que ele possa trabalhar em cima disso também, para que ele possa conseguir uma resolução desses conflitos, um novo entendimento, entender o porquê ele age assim, e aí sim a gente vai ter, né, uma mudança duradoura na vida desse paciente. Então, se esse vídeo te ajudou, né, a esclarecer o conceito de perversão dentro da psicanálise, se você gosta desses conteúdos relacionados à psicanálise, novamente fica aqui o convite para vocês deixarem o seu like e se inscreverem aqui no canal. Até o próximo vídeo.